Não é a prece mecânica, decorada, repetida quantas vezes. É outra coisa, é outro assunto. Então, tudo isto está chegando na medicina. Tudo isto é importante a casa espírita promover entre os seus estudiosos da doutrina, interessados em Allan Kardec e Emmanuel. Quem melhor fala dos ensinamentos de Jesus que não Emmanuel? Quem? Ninguém. Então eu conheço uma obra que me dá uma base linda, kardeciana, mas eu vou adiante. Para isto vieram Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Isso é um conteúdo extraordinário. Então, isto aplicado no dia a dia, seja pela imposição de mãos, seja de você criar um ambiente de empatia durante o diálogo fraterno, se colocando realmente de verdade para escutar os dramas da sociedade, das pessoas, dos doentes, das famílias, você está começando a fazer aquilo que depois, no âmbito da própria instituição, serão os desdobramentos envolvendo o magnetismo, fluidoterapia. A palavra fluidoterapia é uma palavra alternativa à do magnetismo. Mas eu posso entender que eu estou lidando com a mesma coisa, usando termos que eu escolho. No ambiente você pode usar um ou outro. Como eu posso dizer água fluidificada, mas eu digo muito bem água magnetizada. Não para causar espécie nunca, porque tudo quanto mais anônimo, quanto mais simples, melhor, mais puro. Mas se a palavra te dá uma ideia melhor do que você está lidando, em benefício alheio, use. Se alguém ouve magnetismo, aquilo atrai a pessoa, não é verdade? Poxa, vou ganhar o imã, o magnetismo, aí lembra da infância, aquela coisa toda. Mas é assim, é um elemento de tratamento. E eu digo para vocês, nós temos já no Brasil hospitais públicos e privados, com equipes que vão à beira do leito, trabalhando por uns e por outros, especialmente em Minas Gerais. Mas temos em vários lugares. Ou seja, nós é que temos que ir implementando dentro da casa espírita, mas fora dela. Esse magnetismo, ele também é o mesmo das benzedeiras, daquelas que de outras crenças, humildes, senhoras de idade, são aquelas que vão ajudar a sarar uma ferida, uma úlcera de perna que existe há 5 anos e não cura com nada. Ela vai benzer, ela vai trabalhar aquilo do jeitinho humilde, simples, puro, e aquilo muda. É o mesmo magnetismo do sacerdote católico ao benzer a água, que vai ser oferecido à comunidade cristã. A hóstia é magnetizada, é o mesmo magnetismo. Nós não temos que ser estritamente apenas dedicados, portanto, àquilo que no âmbito do movimento espírita se conheça. Tá bom, tem bastante coisa, mas sem pretensões de que ali e somente ali estejam as coisas que mais importam, porque elas estão em toda parte. Onde os filhos de Deus estiverem agindo de boa vontade e fraternalmente, os elementos do grande universo, eu diria, das estrelas, está conosco. Aliás,
Pensemos nela, mas esse é assunto para 2029. Até meia-noite. Você pode, eu não sei se eu fui útil. Deixa eu ver se alguém mais quer perguntar. Isto. Alguém gostaria de acrescentar alguma pergunta? Alguém levantou a mão? Vem cá. Vou gravar aqui. Vai ter que vir aqui. Tá, também, Cristina perguntando sobre a evangelização de família, de criança e de jovens. Você vai vir? Pode vir também. Pode fazer sua pergunta. Nossos parabéns e gratidão pelo banquete do dia. Tenho várias perguntas, vou selecionar só aqui algumas para não polarizar. Sobre o magnetismo no tratamento desses pacientes, se existe alguma técnica diferente, só apenas imposição de mãos. Se é possível detalhar esse magnetismo à distância, como é que é feito, com mais detalhe, essa fluidoterapia à distância. E se é possível também fazer algumas palavrinhas sobre velocidade de escape. Fiquei curioso. Tá. Então, qual foi a primeira? Técnicas de fluidoterapia, irradiação na fluidoterapia e velocidade de escape. E Cristina perguntou sobre evangelização das famílias, crianças e jovens com processo de autismo incluído. 20h, meia-noite, vamos em frente. Pelo que eu compreendi da questão, que é super importante também, as crianças dentro do espectro, é importante, tudo isso que vocês estão fazendo hoje, farão amanhã, num outro contexto, mas a ideia qual é? O cérebro das crianças dentro do espectro, ele tem várias alterações. Durante muito tempo se fazia ressonância nuclear magnética e não se encontrava nada de diferente. Mas vieram as autópsias, porque crianças com autismo morreram, famílias autorizaram, e esses cérebros foram trabalhados em laboratórios de patologia. Mas também com o tempo vieram ressonâncias com outro tipo de acuidade, de sensibilidade, podendo identificar certas coisas. Mas o que mais movimentou foi o estudo histopatológico. Então, quando se fala na desorganização das minicolunas, na dificuldade de passagem, vamos dizer, de comunicabilidade entre os dois hemisférios, cerebral direito, cerebral esquerdo, pelo corpo caloso. O corpo caloso de casos moderados ou mais graves não é igual aos neurotípicos. O cérebro também tem uma diminuição grande dos chamados neurônios espelho. Outra questão é a questão da inflamação. Se eu doso proteína C reativa no sangue, isso sugere aumento de uma inflamação em algum lugar. Nas crianças, onde é que eu tenho inflamação aumentada? Aqui. Por isso que tela não pode para elas, porque a tela hiperexcita, inflama ainda mais. E todo esse conjunto pode atrasar o neurodesenvolvimento, que é tudo que é preciso acelerar. Por isso que quanto mais cedo estes casos chegam para atendimento nas instituições espíritas e vão receber a fluidoterapia, o magnetismo, vão receber a desobsessão que vai higienizar a psicosfera pessoal de cada um, tudo isso se soma a benefício de uma melhora espiritual e orgânica deste paciente. Então é importante que as casas espíritas, podendo, com a ajuda de profissionais de saúde que conheçam neuroanatomia, neurofisiologia, exames de imagem, promovam estudos
dentro da instituição, para que os médiums saibam o que tem dentro da cabeça, além do que nós já sabíamos antes, quando essa temática ela não era um convite a uma mudança para melhor no sentido dos cuidados a eles. E na medida que o médium conhece um pouco melhor do cérebro de qualquer um e do que acontece no cérebro das crianças ou jovens dentro do nosso espectro, o que acontece? Elas vão impor as mãos e vão, por exemplo, criar ideoplasticamente cérebros impecáveis. Mas aí eu preciso de um estudo aprofundado de neuroanatomia e neurofisiologia. No que você faz isso, pena que não deu tempo, tem mais 28 casos aqui. Enfim, um deles era um caso muito nítido, em que a formação de um cérebro perispirítico pela ideoplastia ajudou a mudar a história natural de uma criança com uma síndrome neurológica rara, que desde o berço, lá em Sydney, na Austrália, ela apresentava dilatações dos ventrículos laterais, com tremores e abalos, como se fosse Parkinson, só que neonatal. Ninguém na Austrália conhecia aquilo, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque isso é completamente raro. Aonde veio parar? No nosso grupo. Por quê? Eu estive na Austrália, de um modo geral, e na Nova Zelândia, 6 ou 7 vezes, divulgando a doutrina, encontrando os grupos, nas cidades principais da Austrália, especialmente Sydney e Melbourne. Uma vez me liga Viviane: Dr. Sérgio, eu estou aqui lhe ligando, porque eu estou me lembrando de o seminário sobre medicina da alma que você fez em Sydney. Tudo bem, mas por quê? Eu acabei de vir do ultrassom, eu estou grávida do 2º filho, e o ultrassom, para surpresa do eco examinador, o cérebro do meu bebê tem ventrículos laterais muito grandes, ele nunca viu isso. E aí eu lembrei do que você falou, estou lhe ligando para pedir ajuda. Anotei tudo. Naquela época, foi pelo Skype que ela ligou. Levei o caso num primeiro momento, piloto de aviação na Guerra do Vietnã. Bombas, acometendo militares e civis. Arrozais do Vietnã. Bombas. Cumprindo ordens superiores, sim, mas com um sentimento que é dele, ou de alguém, não é o de cumprir ordens. Cumprir ordens é um atenuante importantíssimo. Outra coisa é o ódio, por um outro contexto. Pois bem, cuidamos, ela ficou uns 3 meses sem falar, e aí ela ligou de novo: olha, ele nasceu. Quando nós vimos, ele era inteiramente normal, só que agora ele está tendo esses tremores que ninguém conhece num bebê tão pequeno. Abri de novo uma 2ª vez. E aí era uma outra guerra e ele era piloto também. Só que dessa vez me deu a intuição, falei: olha, vamos cuidar dessas vítimas, centenas e centenas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Miguel. Não é Miguel, é Luca, com 2 Cs. Miguel é outro. E aí trouxemos, e ele já maiorzinho comunica-se pela médium ao meu lado, um pouco cabisbaixo, dizendo que já tinha sido alertado de que viveria algumas limitações, que já tinha pedido perdão por tudo que tinha causado para aquelas pessoas. Ele estava completamente arrependido e por isso ganhou pais espíritas num país de primeiro mundo que é a Austrália,
com colegas de profissão que são muito competentes em geral, apenas não conheciam, como ninguém praticamente, uma situação como essa. O que eu fiz? Um cérebro, pelo magnetismo que ele perguntou, e ele não veio à casa espírita deles, da família, lá em Sydney. Chama-se Seed of Light, semente de luz. E aí, o que nós fizemos? Conversei com ele durante uns bons minutinhos, foi uma conversa bem, interessante, animadora, e aí ainda conversamos um pouco sobre problemas de conflitos e guerras, e aí eu falei, olha, querido, você está nascendo com um problema mecânico, estrutural, eu vou fazer algo aqui, mas não se preocupe, o seu anjo de guarda está do seu lado autorizando. E aí, ele todo tranquilo assim, ele falou, por favor, e ele ainda pediu, mas eu queria tanto esquecer isso tudo. Eu falei, pode deixar. Aí no cérebro novo, ideoplasticamente confeccionado, ele desdobrado, claro. O que ficou lá em Sydney, junto do corpo físico dele, de bebê de 10 dias de vida? Ficou o duplo etérico, o astral e o mental inferior. O mental superior, o átmico e o búdico, usando uma terminologia dos amigos do mundo oriental, vieram e se manifestaram pela médium. E aí nós estruturamos aquilo, pensando de que aquilo em seguida faria efeito no astral, que tem a confecção, a aparência humana, no duplo e no corpo físico. E aí o que acontece? Quando isso é feito, a criança adormeceu em seguida, e nos braços ele é levado e acoplado lá do outro lado do mundo. 13 horas de fuso. Queridos, quando foi? Uma semana depois, eu recebo vídeos da Viviane. E ela dizendo, olha, como é que ele está? E aí eu olho, acabaram o tremor. Nunca mais ele teve tremor. É uma criança típica, é uma criança que é hoje um pré-adolescente. E eu tenho fotos dele aqui, nos meus braços, porque depois disso eu já viajei para lá, talvez 1 ou 2 vezes, e ele em cima de uma prancha de surf, porque australiano surfa desde a infância. Um sorriso lindo, pulando naquelas coisas de criança, como é que chama isso? Inteiramente normal. Então é um conjunto, a desobsessão, a fluidoterapia, podendo às vezes ganhar um aspecto mais específico. Então, se eu tenho ideia de ventrículos dilatados, o cérebro que você pode criar, o fluido que você pode doar, sem tanta necessidade de conhecimento anatômico ou de fisiologia, é um fluido de amor, entrega aos benfeitores. Eles sabem de tudo isso. Se você dá o seu fluido raiz, eles sabem o que fazer. Se alguns de nós sabemos, vocês imaginem esses amigos espirituais. Mas se você sabe, já ajuda, porque você já como que foi um pouco mais adiante. Mas no trabalho convencional, os passistas devem ter conhecimentos de anatomia, de fisiologia. Onde estão os vórtices ou os centros de força? Kardec não era para falar nisso, mas André Luiz falou. Não falou? No estudo da fronteira entre o duplo etérico e o astral, ele não fala. A palavra é outra, mas chakras vem também do Oriente.
elas podem ser utilizadas na instituição, seja qual for. Mas, se você preferir, centros de força ou vórtices. Então, é uma questão de preparação. Agora, é importante lembrar que o nosso contexto hoje de estudo tem a ver com o espectro. Quanto mais os trabalhadores souberem a respeito, melhor eles vão atuar. Mas nada substitui, nada, o amor que você transmite para qualquer um, e especialmente para um paciente de um drama humano qualquer. Outra questão é a questão das irradiações. Eu comentei grupos com crianças que estão longe. Como se dá isso? Eletromagnetismo, a velocidade é a da luz. Pensamento é eletromagnetismo. Nos baseando não na ciência contemporânea, mas em André Luiz. E André Luiz, em mais de um livro, ele diz, olha, e a velocidade deste eletromagnetismo é superior à da luz. Não pode. Superior à da luz, então não é eletromagnetismo clássico, é mecânica quântica. Por quê? Porque são 10.000 vezes a velocidade da luz. E aí vem ideias para vermos em 2090. Como, por exemplo, colapso da função de onda, entrelaçamento quântico. Parece outro mundo, mas não é. São palavras que nós não estamos habituados. Mas tudo isso pode ser útil para o trabalhador espírita, que vai como que tomando ideia dessas coisas. A física é outra. A física clássica newtoniana, até James Clerk Maxwell, que descreveu as 4 leis do eletromagnetismo, é de antes de 1900, é de antes de Planck. E ela é maravilhosa. A mecânica celeste é newtoniana. Nunca deixaremos a mecânica clássica. Mas surgiu, 14 de dezembro de 1900, para resolver um problema chamado catástrofe do ultravioleta, Max Planck resolve a quantização da energia. O mundo muda de 1900 para cá. Todas essas coisas boas e outras muitas, muito mais, dependeram dessas questões, desses aspectos revolucionários da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral e especial. Então, nas escolas, se eu pergunto para o Vicente, que é pequenininho, 10 anos, filho, do que constitui a matéria? 10 anos. Poxa, pai, esqueceu? De quarks e leptons. Se eu pergunto para outros de um pouco mais de idade, talvez falassem prótons, nêutrons e elétrons. Mas no tempo de Kardec, era a atomística de Dalton. E Dalton dizia que o átomo era indivisível. Chegou a mecânica nova, prótons, nêutrons e elétrons. E hoje, quarks, leptons e gluons para completar. E aí eu estou estudando Deus, o universo, a criação, tanto lá longe como aqui, pertinho. Então, se tudo isso eu vou ganhando de bagagem, de estudo, pode ser útil, mas nada que compare com o sentimento. Então, as irradiações, elas levam para onde nós quisermos as vibrações de tratamento, benefícios tendentes à cura, à melhora clínica, alívio de sofrimento. Porque quando você pensa em alguém que está numa cidade distante, esses alguéns, eles têm anjos de guarda, espíritos familiares, benévolos, protetores, benfeitores, e tudo isso se encadeia em qualquer lugar do mundo. Então não é porque a distância é grande que isso vai dificultar o trabalho das pessoas de boa vontade.
de qualquer denominação de fé, inclusive dos espíritas. Por isso que a oração tem um valor incalculável. Então, assim, oremos pelos Yanomamis, pelas crianças daquelas tribos que vocês sabem o que estão vivendo agora. Há uma movimentação enorme, tardia, eu diria. Não é? Agora sendo possível, porque se levantou a tragédia que se vive no Brasil lá por cima, né? Então, usemos tudo que nós possuímos, porque as crianças Yanomamis, os adultos, estão desencarnando de um sofrimento que nós nunca tínhamos visto. Vimos em Biafra, vimos na Nigéria, vimos nos campos de concentração, não é? Auschwitz-Birkenau na Alemanha, na verdade na Polônia, perto de Cracóvia, por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas agora é a nossa realidade. Então nós temos que nos movimentar. Nós não temos que esperar tanto pelas providências dos benfeitores, porque qualquer um de nós podemos ser mais úteis do que imaginávamos, ou do que éramos há uma semana atrás. Meu amigo, tem muitas coisas, não é? Mas eu apenas me lembrei de conversar esses aspectos. Eu estou à disposição. Oi? Palavras de despedida. Palavras? 5 minutos. De despedida? 5 minutos. Eles ou eu? Você, hoje. Que acabou. Já são 3 minutos que eu termino. Não, eu preciso terminar. Muito bem. Vocês me desculpem se não foi possível abordarmos como que outros aspectos que poderiam ser úteis também, mas que Deus nos dê, não é, outras ocasiões para nós estarmos assim, juntos, né? Voltando a algumas questões para vê-las melhor, ou buscando algumas que ainda não fizeram parte, não é, dos estudos, do repertório do que nós vimos de manhã e de tarde. Então eu queria meio que me despedir por agora de vocês, agradecendo muitíssimo todos aqueles destas instituições aqui representadas, o interesse de vocês, estarem até essa hora mais tarde conosco, e que nós estejamos juntos. Quando vocês forem dormir, pensem que há toda uma espiritualidade que nos acolhe gentilmente, aceitando-nos ainda com as nossas limitações e como que contando conosco para tanto trabalho que é preciso que nós realizemos, sempre em nome do Divino Mestre Senhor Jesus de Nazaré. Se vocês quiserem, em algum momento, nós podíamos fazer uma prece para encerrar, portanto, nosso encontrinho de hoje. O senhor vai fazer a prece ou eu faço? Faz? A gente vai conversar com o Dr. Sérgio, o que ele pode disponibilizar, todas as informações serão passadas. Então, o Dr. Sérgio, ele pediu para fazer a prece de encerramento, mas a gente queria antes agradecer a todos vocês aqui presentes, lembrando que nós fizemos um trato hoje de manhã de sermos multiplicadores, de auxiliarmos a tarefa de divulgação desse trabalho. Nós nos colocamos aqui para o estudo, pelo que eu entendi, na verdade. Então, eu acredito, doutor Sérgio, que o senhor trouxe para a gente não só a instrução, mas o desejo de estudar a respeito do assunto. E como ele já tinha dito para a gente, ele falou, próximo, daqui uns 3 meses a gente pode voltar. É muito solícito, né, gente? Então, nós vamos programar assim. Como foi dito aqui no início, a Rita fez o agradecimento a esse auditório da HPM.
que nos cedeu gratuitamente. Por isso que nós oferecemos, da forma que oferecemos o trabalho para vocês, mas muitas pessoas ficaram de fora, ao mesmo tempo tivemos a ocupação máxima com a inscrição, mas infelizmente algumas pessoas não vieram, deixando para fora outras pessoas que queriam ter vindo. Então nós ficamos ontem até 9 horas da noite fazendo anotação de nomes, fazendo confirmação e etc, mas esse tipo de coisa acontece. Então sabemos que cada vez mais o nosso envolvimento, a nossa dedicação é que vai trazer o Dr. Sérgio mais vezes. Nós contamos com a colaboração de todos vocês nesse sentido. E o Dr. Sérgio fez a menção aqui algumas vezes do trabalho que vai acontecer amanhã. Queremos dizer o seguinte: amanhã o trabalho acontecerá na Comunidade Espírita Esperança, é específico para a área mediúnica. Os presidentes das 16 casas espíritas fizeram indicação das pessoas que irão participar. E nós não temos como abrir para quem chegar de surpresa. Então, portanto, se você não for inscrito, não vá, porque a gente não vai ter como deixar entrar. Mas da mesma forma que está sendo gravado aqui, nós vamos deixar disponibilizado no YouTube. Amanhã também será gravado, só que nós não vamos colocar no YouTube porque é muito específico, mas de alguma forma isso será disponibilizado via CRE. Então todos vocês podem procurar o CRE, que o CRE vai ter a resposta. Aliás, no grupo do CRE não é graça. Todos os presidentes das 16 casas espíritas estão lá e eles serão avisados quando estiver disponível. Tá bom? Alguma dúvida a respeito da organização, sobre o que nós estamos colocando? Não? Então tá, então nós vamos passar o microfone para o Dr. Sérgio, agradecendo a todos vocês, deixando um abraço no coração de todos vocês. Fala, Angélica. Pediu para diminuir a música. Então, o Dr. Sérgio vai nos direcionar, mas eu gostaria de pedir, Dr. Sérgio, para a gente se recordar também da Turquia e da Síria, que já são 20 mil, né, desencarnados, e ele vai fazer esse direcionamento. Vamos aproveitar então as nossas forças. Como colocar uma Ave Maria, uma música à luz da oração. Por coincidência, são exatamente 5 da tarde. A prece pela humanidade é agora, e como eu vinha para cá, eu pedi a um amigo, Marcos Miranda, que mora nos Estados Unidos. Ontem eu pedi para a Juliana, que mora em Montevidéu, ela já fez, e agora o Marcos está entrando e fazendo lá a prece que normalmente nós é que faríamos. Às 7 da noite, todo sábado, a Oração por la Humanidade, e a Juliana, como mora em Montevidéu, é ela que vai fazer das 7 horas, que é a única em espanhol. O senhor está com a palavra. Muito bem, meus amigos, que coisa boa. Depois de algumas horinhas de estudo, nós vamos nos entrelaçando mais uma vez, como irmãos e como amigos, para agradecermos a Deus nosso Pai e ao Divino Mestre Jesus por todo este contexto de dedicação ao bem, preparando-nos para a vida futura, onde haveremos de estar cooperando um pouquinho mais com a obra do Senhor por toda a família da humanidade. Que nós possamos nos abstrair de preocupações, de dificuldades no lar, na família, na convivência, no trabalho, onde for. Que nós, como que nos desdobremos naturalmente, com toda a segurança dos guardiões amigos
dos anjos tutelares que nos acompanham a todos desde sempre, e em nome dos benfeitores da humanidade estão conosco para uma singela oração que ajude a promover o bem para todo o nosso mundo querido, mundo este que é a nossa casa há tanto tempo. Senhor querido, a nossa gratidão é imensa quando percebemos que Tu abres novamente as portas dos céus e dele derramam-se das fontes do divino os recursos que vão chegar através dos Teus emissários, mensageiros da caridade, aquilo que lhes vai promover o bem, a cura, a saúde, o bem-estar, o progresso, a virtude e nos tempos de hoje e muito, a paz tão sonhada para a humanidade inteira. Maria de Nazaré, Divina Senhora do Amor, no altiplano, iluminando a humanidade, amando todos os sofredores, encarnados e desencarnados, e oferecendo-lhes de si, ela, originária de Sírios, representante da estrela na terra a convite de Jesus, tendo estado com ele há 2000 anos, com José da Galileia, com os apóstolos, com os 72 discípulos, com os 500 da Galileia, promovendo a maior iluminação e benefícios amorosos que permanecem conosco até os dias atuais. Valendo-nos desta lembrança tão simples, nós aqui vamos nos empenhando numa doação fluídica coletiva a partir de cada um de nós, desejando que isto auxilie o trabalho dos que estão por toda parte, trabalhando pela paz e pela saúde humana desta grande família, o rebanho do Divino Mestre Jesus, agora e sempre. Que possamos nos lembrar de mensageiros lindos, visitando todos os lares, abençoando os doentes nos leitos de todos os hospitais da terra, hospitais do mundo material em qualquer cidade do mundo, mas também os hospitais de todas as regiões do mundo espiritual, onde um imenso contingente de aflitos aguardam os benefícios vossos associados agora aos pequeninos que vamos oferecendo humildemente a essas mãos misericordiosas que se movimentam por todo o contexto da vida humana na Terra. Aqui estamos, Jesus, lembrando-nos dos suicidas, milhões e milhões nas regiões tristes e escuras da Terra. Nós vamos nos lembrando, encarnados e desencarnados, dos imigrantes, dos refugiados,
Vamos buscando abraçá-los de longe ou até de mais perto. Em suas lutas, à procura de um lugar seguro e melhor para si e para os seus. Ao mesmo tempo, vamos nos lembrando de doentes por todo lado, das milhares de enfermidades que temos no mundo contemporâneo, em todos os continentes da Terra. E do mesmo modo, vítimas do que há de mais delicado, pelos acidentes, pela violência que impera ainda no Brasil e em tantos países da Terra. Vamos te pedindo pelas vítimas do feminicídio, do infanticídio, vítimas dos abortos provocados, requerendo do teu coração as providências mais sublimes que há para recolhê-los todos, conduzindo-os todos a seguir para as regiões de acolhimento, de caráter individual e coletivo, onde os administradores celestes também se movimentam em teu nome. Aqui estamos, Jesus, lembrando dos povos originários do Brasil e dos países vizinhos da Amazônia, como também os aborígenes da Austrália, os maoris da Nova Zelândia. Vamos nos lembrando de toda a ajuda necessária aos países africanos, onde temos a seca, a desnutrição, a miséria, o desalento, verdadeiro calvário humano há tanto tempo, desde os primeiros séculos da colonização europeia por lá. Vem, Jesus. Vem reflorir os caminhos, que tu possas trazer com as legiões angélicas todas as flores dos jardins das mansões do Criador, encontrando todos esses desertos da consciência humana e em tantas regiões do mundo, para que sementes de amor, de paz, de esperança e caridade mudem todas estas questões e possamos visualizar como que verdadeiros oásis sendo criados quando estamos cheios de fé, procurando a precezinha que nos alimenta a quem nós amamos, desejando que aprendamos a amar a todos o quanto antes, como filhos de Deus. Então, Jesus, querido Mestre, tu que és o Messias prometido, tu que és também o príncipe da paz, o pastor de todas as ovelhas, tu que és o Alfa e o Ômega, o Filho do homem, tu que és o mensageiro divino para tantos e tantos que vivemos por aqui. Vem, Senhor, pelo muito de que carecemos do infinito amor que só os Cristos de Deus, os devas arcangélicos, irradiam de si mesmos. Que possamos sentir todo o bem
expandindo-se, espraiando-se em todas as direções. Que possamos ver a psicosfera da Terra novamente luzidia pela ação de muitos entrelaçados ao teu augusto e meigo coração. Agradecidos, nós vamos voltando para o corpo físico, trazendo da espiritualidade os elementos que nos foram oferecidos para o nosso bem-estar de agora, o de amanhã, o de sempre. Ajuda-nos, Jesus, a sermos contigo, cada dia um pouquinho mais, com Maria de Nazaré e com estes Espíritos que nos conduzem pelas mãos para que a Terra se torne, como nos nossos sonhos, um mundo tipicamente feliz. Obrigado, amigos todos, e que assim seja. Queria aproveitar esse momento de tanta emoção e pedir a todos vocês que estão aqui, que a gente também envolva de carinho o Dr. Sérgio, que saiu com tanta luta, tanto esforço para nos atender, e aconteceu tudo de uma maneira tão maravilhosa. Mas a gente tem que considerar que no meio espírita, quem tem a competência de fazer isso é só ele. Então vamos envolver o Dr. Sérgio para que ele consiga ainda por muitos anos, junto de nós, nos auxiliando aqui no Estado, mas em todo o mundo, porque nós temos certeza de quanto é necessário todo mundo. Como é que é? Até 2000 e quanto? 90. Tá bom, Dr. Sérgio? Mais um pouco? Então, gente, que alegria. Um beijo no coração de todos. Obrigada.